Audiência, você que acompanhava então o Golaço até agora com essas figuraças aí, acompanha, passa a acompanhar a partir de agora, Me Chama Que Eu Vou. E a gente continua falando de futebol. Às vésperas de ser julgado pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, Bruno, goleiro, volta a ser alvo da mídia. Desta vez, o time Boa Esporte de Varginha postou em seu site uma nota manifestando interesse pela contratação do goleiro. Acompanhei. A proposta do Boa Esporte de Varginha foi feita em novembro do ano passado e anexada pelos advogados ao pedido de habeas corpus, que será julgado na próxima quarta-feira por desembargadores de Minas. E o Bruno ficou satisfeito com essa proposta, mas esperançoso em poder ganhar a liberdade dele, que é um direito constitucional dele, um direito legal, e poder se apresentar e poder dar continuidade à sua vida no futebol. O Boa Esporte informou em nota, publicada no site oficial, o interesse na contratação do goleiro Bruno. O clube disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Fernandes não joga desde julho de 2010, quando foi preso acusado pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. O julgamento dele está marcado para o dia 4 de março e é um dos mais esperados do país. Um dos advogados do goleiro manifestou preocupação com o julgamento, já que o caso é de grande repercussão na mídia e também com relação ao atestado de óbito de Elisa Samúdio, expedido em janeiro deste ano. Eu vejo com preocupação, mas com esperança. O Bruno está tranquilo, sereno, ciente das perspectivas. O que eu espero é um julgamento isento, pautado pela ética, pelo respeito às partes envolvidas. Para os advogados, a prisão domiciliar é um direito do goleiro. O Bruno ele é monitorado pelo mundo inteiro, então o Bruno, em qualquer lugar que ele for, ele vai ser reconhecido. O Bruno já apresentou o passaporte dele, o Bruno possui residência fixa, o Bruno é um atleta profissional, ele tem o direito constitucional, o direito legal de aguardar esse processo em liberdade e em prisão domiciliar. Há quem defenda aí que essa seria uma boa estratégia de marketing, né? Pelo sim, pelo não, o que eu acho é o seguinte: o Bruno está cumprindo pena, em junho próximo agora vai fazer 3 anos que ele está lá na Nelson Hungria, lamentável, triste, e segunda-feira que vem tem o julgamento dele, um julgamento que já está chamando a atenção no Brasil inteiro, está todo mundo na expectativa desse julgamento, que o Bruno pode ser condenado aí como mentor desse crime, desse assassinato, desse suposto assassinato de Elisa Samúdio, já um documento oficial, então expedido pela Justiça, de que comprova que de fato ela foi morta, e ele pode pegar inclusive 41 anos de cadeia pela somatória de todos os crimes. É uma situação que preocupa. Agora eu queria chamar a sua atenção para um outro aspecto. Ontem, acompanhando essas histórias do Bruno na televisão e também nas redes sociais, a gente acompanha a história do Bruno, eu lamento muito essa questão da amizade. O que um amigo pode fazer com você, né? O que os amigos podem fazer? Quem são seus verdadeiros amigos? Acho que essa é a grande lição que essa história deixa para a minha vida, né? De que um amigo não é aquele que fala aquilo que eu preciso ouvir, não é aquilo que fala o que eu quero ouvir, e sim o que eu preciso ouvir de verdade. Gente, o programa hoje está imperdível e daqui a pouquinho tem uma entrevista exclusiva do nosso repórter mais que especial, que você já conhece, o Pimba, com a super dupla sertaneja Jorge Mateus. Veja aí um trecho agora. Acompanhe. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, mas eu lembro disso. Jorge Mateus, sucesso. Sucesso por quê? Tá aqui. E a gente vai falar com ele sobre essa música maravilhosa. Vocês nunca deram entrevista pra mim, vocês não sabem como é que é a minha pegada, meio diferente mesmo. Pô, sua pegada, quer nem saber como é que é sua pegada, nego, tá doido? Porque na verdade é o seguinte, eu faço tudo pela audiência, sabe como é que é? Eu sei. Porque eu sou muito cobrado número. Eu sei, lógico, entendeu? lógico. Então vamos lá, sucesso! Você não fica constrangido, tá aí não? Só tem mulher? Não. Você gosta? Você gosta do Jorge Mateus? Gosto. Você gosta de música sertaneja? Gosto. Você usa camisa xadrez por causa disso? Como é que é? Você usa camisa xadrez por causa disso? Não. Você gosta das músicas, das letras? Gosto. São bem coerentes, são inteligentes? Acho que sim. Eu gosto. Bacana. Quem você gosta mais, Jorge ou do Mateus? Ah, dos dois. Não tem o que gosta mais. Essa história de usar camisa xadrez porque gosta de Jorge Mateus, preocupante isso. Eu gosto de Jorge Mateus, mas não uso camisa xadrez por conta deles. Daqui a pouquinho a matéria completa você não pode perder aqui no Me Chama Que Eu Vou. É uma matéria muito especial, feita com muito carinho para você, telespectador aqui do Me Chama Que Eu Vou, pelo nosso querido Pimba. E agora uma denúncia exclusiva do jornalismo da Band. Olha só, a cidade de Conselheiro Lafayette, que fica a menos de 100 quilômetros aqui da capital, está com seu policiamento seriamente comprometido. O motivo?
falta de viatura em condições de rodar, gente. Não acredita? Vamos acompanhar nessa reportagem que o Erickson Martins fez ao lado do nosso cinegrafista, mais que especial, Michael Stallone. Acompanhe aí. A praça no centro da cidade fica tomada de jovens que usam bebidas alcoólicas, fazem consumo de drogas e perturbação da ordem com o uso de som alto. Como não tem viaturas para atender a população, os militares são obrigados a fazer a ronda a pé e muitas das vezes sem como agir. Parados em lugares estratégicos, eles ficam apenas observando a movimentação. Esse grupo de jovens usam a traseira da caminhonete para dançar e ficarem bebendo. Pelas ruas, a imprudência toma conta. Repare neste rapaz, ele não se intimida com a presença da reportagem e sai em alta velocidade com sua moto. Em determinado momento, ele solta as mãos da direção. Na garupa, uma menor. Bem na porta do batalhão, estão expostas as viaturas sucateadas. São cerca de 20 unidades que estão paradas há vários meses. Apenas 3 viaturas por turno para atender a uma população de aproximadamente 120 mil habitantes aqui em Conselheiro Lafayette, na região centro-oeste do estado. Nós estamos aqui na porta do 31º Batalhão da Polícia Militar e foram os militares que, cansados com a precariedade, fizeram a denúncia. Este policial, que não será identificado, resolveu quebrar o silêncio. Segundo o militar, vários pedidos foram feitos, mas o comando não toma providência. São vários problemas. O principal é a falta de viaturas. A gente está sendo lançado na rua aí, no trabalho, no dia a dia, a pé e ficando em iminente risco, porque a cidade é muito violenta, existem várias pessoas que têm problema e perseguem os policiais militares e nós estamos nos sentindo inseguros, porque infelizmente o comando não toma providência, as viaturas não aguentam mais manutenção, estão caindo aos pedaços. Além de não ter as viaturas de trabalhar a pé, nós somos poucos militares, o trabalho tem sido muito difícil e o risco, como eu já disse, tem sido cada vez maior. Nossa reportagem tentou um contato com o batalhão através de um oficial que estava de plantão, mas ele não quis falar. Todos os militares de serviço foram orientados via rede e rádio que não era para passar informações para a nossa equipe de reportagem. Hoje, se um cidadão de Lafayette precisar acionar uma viatura da Polícia Militar de emergência, ele tem que aguardar aí muitas horas. Com certeza, ele tem que ter sorte, porque se tiver empenhadas, ele não será atendido, como várias vezes já aconteceu aqui. Olha só, essa situação é séria. A Polícia Militar, em nota de Conselheiro Lafayette, informou que são 12 viaturas paradas no pátio do batalhão para serem descartadas, porque já não tem mais condições de circular. Mas que, apesar disso, o policiamento na cidade continua normalmente, seja a pé ou por meio de outros veículos. Além disso, a corporação afirma que já enviou um pedido, um estudo ao comando da Polícia Militar para solicitar a reposição dessas viaturas. O que dizer dessa situação? O policial militar disse, é uma cidade violenta, fica a menos de 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte, e é um militar que está denunciando isso. Para um policial chegar a esse limite, eles devem ter chegado numa situação de exaustão imensa. Eles são ameaçados no meio da rua, porque o bandido conhece o policial militar, mas o policial militar não conhece o bandido. O bandido de carro e a polícia a pé. E aí nós sobrevivemos de que forma? É preciso rapidamente que se resolva essa situação e, olha, fez muito bem esse policial militar de denunciar essa situação mesmo, para que as autoridades de competência resolvam essa história. Porque a Polícia Militar não pode, já faz um trabalho de herói. Policial militar, para mim, é um herói, que deveria ganhar um prêmio todos os dias. Porque para ser militar e colocar uma farda, o cara tem que colocar a vida dele e da família dele em risco todos os dias e todas as horas. Ele sai de casa e não sabe se volta. Em Lafayette, a situação não é muito diferente, não. De outros municípios do interior, não estou falando de Lafayette especificamente, não. Em outros municípios, a droga rola solta, tráfico de drogas é intenso. Em Lafayette, a situação não é muito diferente disso, entende? E aí um policial militar que tem que fazer isso aí. Isso aí garante a segurança de quem? De ninguém. De ninguém. O policial ali apenas mostra, ó, estamos presentes aqui, mas a Polícia Militar, de fato, precisa ter um aparato
E um desses aparatos, além da arma, de todos os outros recursos, do conhecimento e da estratégia que esses caras recebem, precisam do veículo para circular e para inibir a ação dos bandidos. Porque essa é uma denúncia séria, grave e que precisa ser resolvida o quanto antes. Porque daqui a pouquinho, nem na rua a gente vai poder andar desse jeito. Imagina o cidadão de Lafayette como é que se vê em meio a toda essa situação. Não é isso? Vamos tentar resolver essa história e parabéns ao Erickson e ao Marcos Stallone e por esse policial militar, que mais uma vez mostrou hombridade e coragem para denunciar essa situação. Emoção e revolta. Foi enterrado neste final de semana em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, o menino Kaique Lucas Antero, de apenas 8 anos. Ele estava internado há 10 dias, depois que foi espancado por 2 irmãos gêmeos de apenas 12 anos. Veja. O velório do menino foi apenas entre parentes e amigos mais próximos. A imprensa não teve acesso. A família estava muito abalada com a morte da criança e preferiu não falar. Kaique Lucas Antero, de 8 anos, que na foto aparece quando era mais novo, morreu na última sexta-feira. O menino ficou internado 10 dias na UTI do Hospital São Camilo, em Belo Horizonte, com hemorragia intracraniana. Ele passou mal quando estava em casa, 5 dias depois de ter sido agredido por 2 colegas durante uma brincadeira de luta no sábado de carnaval. Kaique levou chutes e socos na cabeça. A casa dos amiguinhos de 12 anos, que são gêmeos e que espancaram Kaique, ficou fechada durante toda a semana. Ninguém da família deles foi encontrado para falar sobre o ocorrido. Na delegacia, a mãe da vítima contou que o filho disse apenas que tinha caído e omitiu a agressão. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Caeté. Ô, gente, é uma criança que perdeu a vida, né? E aí eu fico falando aqui para você que está em casa, telespectador que é pai, que é mãe, tenha um bom relacionamento com o seu filho. Converse com seu filho, não faça com que seu filho tenha medo de você, não. Encontre no seu filho um amigo, porque à medida que nós somos amigos dos nossos filhos, pai e mãe, os filhos têm a liberdade de falar. Essa criança brincando com os coleguinhas, acabou tomando pedrada, não sei o que aconteceu, lutinha, acabou tendo um ferimento grave na cabeça, depois de alguns dias foi comunicar isso para a mãe, porque naturalmente passou mal, se sentiu mal, e aí olha o resultado dessa história. Uma criança de apenas 8 anos perde a vida. Uma brincadeira infantil. Ou seja, nós precisamos ficar atentos aos nossos filhos. E eu faço esse apelo, porque a criança não vai voltar mais. Para essa família, para a dor desses pais, como é que fica o coração desses pais nesse momento? Agora, fica aqui essa reflexão, fica aqui esse pensamento. É uma criança, tinha apenas 8 anos. E aí é difícil até para falar dessas coisas, né? Porque quando envolve criança, meu coração fica partido. Vamos tomar uma água, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente traz muito mais para você. É só um instante, até já.